Ser proprietário ou ocupar uma posição de liderança significa ser líder realmente? Será? Vem comigo até o final desse vídeo, vamos refletir sobre isso, vamos conversar sobre isso, que eu vou contar para você como foi essa minha história, esse meu desenvolvimento, desde estar numa posição de antiga chefia ou de liderança, até sim lutar por ter um comportamento de liderança. Eu sou a Natasha Trolesi, farmacêutica, psicodramatista, gestora empresarial e há mais de 20 anos atuando aí no mercado magistral. E hoje eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo como que foi essa trajetória, como que foi esse caminho entre você estar eleito para uma posição de liderança e lutar para ter atitudes, ações que realmente demonstrem que você conseguiu chegar lá, nessa tão almejada e cheia de regras e posições, imposições e dificuldades que são realmente as ações de um líder. Essa história começa lá, quando a gente se forma. Eu vou começar hoje, vou mostrando aqui a história, a sequência cronológica dos cursos, dos estudos e como ele foi determinando essa história, essa jornada entre você ser intitulado como o líder de uma equipe e você batalhar e lutar por ser realmente um líder, né? Não significa que eu cheguei lá, porque essa é uma meta praticamente, na minha opinião, quase inatingível, dificílima, né? Mas enfim, como que começou? Quando a gente está lá na faculdade, quando a gente está lá nessa fase, nessa etapa, nós estamos sempre buscando conhecimento técnico, geralmente, né? Então, quando eu olho aqui na minha história, quando eu olho aqui no meu arquivo, na minha pasta de certificados, eu vejo um dos primeiros cursinhos que eu fiz foi na área de toxicologia. Toxicologia e essa parte toda técnica, farmacologia, antes mesmo de me formar. E quando eu terminei a faculdade, ninguém lá dentro me contou, ninguém me falou, né, que o desafio que eu ia encontrar não era a toxicologia, não era a farmacologia, e sim como nos relacionarmos com a nossa equipe, como montar um time, como ser uma pessoa que possa ser uma boa influência, que essa é a minha grande meta, né? Como ser uma pessoa, um gestor que seja uma boa influência para o seu grupo. Essa é um enigma, uma dificuldade enorme, né? Até mesmo porque a gente às vezes confunde ser uma boa liderança, ser um bom gestor com alguém que agrada a equipe. E não é esse o objetivo. Você não precisa ser amado pela equipe, e sim ser capaz de ser uma boa influência, no meu ponto de vista, na minha estrada, na minha seara, naquilo que eu acredito, naquilo que eu estudei, né? Então, como é que começou essa estrada? Ali, logo que eu concluí a faculdade, fui fazer uma pós-graduação em farmacologia e farmacologia clínica. Por quê? Porque eu acreditava que era esse o embasamento que eu precisava, era essa trilha que eu buscava. E aí, logo em seguida, fui fazer o quê? Fui lá fazer um curso numa instituição que nem existe mais, controle microbiológico de medicamentos cosméticos não estéreis. Fui lá atrás deste curso. Em seguida, fiz várias semanas farmacêuticas, cursos da Racine, Congresso Paulista de Internacional de Farmacêuticos, lá nos idos de 1997. E o que era a busca nesses cursos todos? Técnica, matéria técnica, conferência de plantas medicinais, depois lá procedimentos técnicos nos cuidados na manipulação de cápsulas. Começou a migrar um pouco mais para estratégico. Aí depois, olha só, gente, técnicas de formação de preço. Veja bem, isso foi em 99. Já estava migrando para o estratégico, mas sem pensar na liderança. E aí o certificado da pós-graduação, que qual foi o TCC, gente? Pensa bem. Foi em 1999. A vitamina D2 utilizada para o hipoparatiroidismo, formas farmacêuticas diferenciadas. Esse foi o trabalho de conclusão dessa pós-graduação. Depois,
cosmetologia, pós-graduação em cosmetologia. E assim vai, gente, e assim vai. Muitos e muitos cursos técnicos, muitos aqui, vai indo, preparação de sólidas de uso oral. E assim, em 2000, que, gente, ó, o PCCA Brasil, o PCCA, quando o Anderson de Oliveira trouxe as tecnologias do PCCA para o Brasil, né? Tecnologias para manipulação, a piruliteira, essas outras formas farmacêuticas, né? E que não eram comuns no Brasil ainda nessa época. E isso aqui foi em que ano? 2002. É a idade denunciada e mais que denunciada. Gerenciamento de compras e controle de estoque. E assim vai, até que chegou ali, ó. Olha, gente, um dos primeiros que foi bem estratégico em 2007. 2006, 2007, quando eu comecei a fazer essa virada para o estratégico e para a liderança, que foi como fazer um planejamento estratégico. Como refazer o planejamento estratégico da sua farmácia, que era esse o tema. Se você já tem uma farmácia montada, você está muitos anos aí dentro do seu negócio, mas como reformular, como reformatar, como refazer o seu planejamento estratégico. Esse eu acho que é um movimento muito importante a qualquer tempo na nossa farmácia, bem importante mesmo. Sistema de gestão de qualidade, que foi em 2006, depois em 2009, de 2007 a 2009, o grande boom, a parte tão importante e decisiva da minha carreira, quando eu realmente dei uma guinada para a área da gestão, que foi aqui, ó, nessa época, na PUC, quando eu busquei um curso de pós-graduação que se chama Psicodrama, que é uma área, é uma parte da psicologia que estuda e que trabalha a formação de grupos. Ela está dividida entre a parte de psicoterapia, que é a parte dos psicólogos e tal, e o socioeducacional, que seria para educadores e outras áreas que se referem à parte de educação. Eu sempre fui muito afeita à educação, muito apaixonada pela educação. Os farmacêuticos são eternos educadores, né? Educadores para a saúde. E nessa época eu busquei por essa pós-graduação que foi importantíssima. Eu recomendo, sempre falo isso a qualquer habitante aqui vivente do planeta Terra e até os não viventes, né? não encarnados. Eu acho o psicodrama algo transformador, conceitos, conteúdos importantíssimos para a formação do teu grupo, formação do seu grupo aí na sua comunidade e principalmente dentro da empresa. Como se relacionar, como criar o seu grupo, como criar um time, como batalhar por esse time, né? Como fazer com que ele se solidifique. E aqui tem a minha primeira apresentação de painel, falando aqui, ó, com os professores maravilhosos desse curso, Marília Marino, Madalena Duarte, pessoas incríveis, que foi lá em 2008. Essa apresentação foi em 2008, foi super importante, foi onde eu conheci o psicodrama, onde eu conheci o playback theater, algo assim, gente, olha, brincadeira. E aí, em 2008, olha bem o que eu fui fazer. Depois, logo em seguida, eu participei de um curso que chama A Arte de Contar Histórias. Eu fui fazer um curso livre, ministrado que durou um mês, que foi um curso de contador de histórias. E para que eu fui fazer esse curso? Porque ele se soma com a minha melhoria, a forma com que eu me expresso com a minha equipe, a forma com que eu me expresso com o meu paciente, a forma como eu conto a minha história e a história do meu paciente, a história as nossas histórias internas, né? Ele é super, super, super importante. Aí depois vem o quê? Depois desse curso, vem outros e outros e outros cursos e trabalhos no CRF, trabalhos na parte de gestão, na parte de formação em relação à gestão, em relação à liderança. Depois de 2009, quando eu concluí o curso de psicodrama, fui fazendo outros cursos na área de gestão, né? Gestão estratégica. E aí, em 2011, veio quem? O IBC. Esse tão importante na minha vida também. Foi uma outra
mudança de águas, uma outra mudança de paradigmas e tal, e que é super importante, muito importante mesmo, que é a formação em coaching. Que hoje, depois é tão falado, né? Ficou tão malhado, ficou carne de vaca para chuchu, como diz meu pai, mas é assim, ó, esse aqui, ó, o Leader Coach. Me esqueci aí no meio do caminho que teve um que não tem aqui certificado, por isso que eu não me lembrei dele, mas ele foi muito importante, que foi também em 2007, que ele foi mais ou menos junto com o psicodrama, ele foi anterior ao psicodrama, que é o Leader Training, que é um daqueles cursos de imersão, sabe? Aquele curso que você fica 3 dias imerso e vai buscar dentro de você, ele te desperta para um processo de autoconhecimento importantíssimo. Então esse curso foi muito, muito fundamental. Depois veio o psicodrama e veio o interesse contínuo e eterno na formação da liderança. Teve no meio desse caminho um livro bobo, parece bobo, mas que tem ideias assim, sementes que foram lançadas no meu coração, muito importantes, que foi o Monge Executivo, e também como é que chama, gente? Até esqueci, agora tem um outro que eu estava me lembrando agora, que também foi muito, muito importante. Vou depois colocar na descrição desse vídeo esse que eu não estou me lembrando. Mas são histórias assim da formação, dessa transição, dessa ponte que eu vejo vários e vários farmacêuticos hoje ainda, diante de tanta informação e que não tem esse conhecimento, essa visão, que ela é muito importante, de que você vai ocupar uma função de gestão com toda a bagagem, com todo o arcabouço técnico e nem uma formação e nem uma orientação para a liderança e para a gestão. A gestão técnica ainda, a gestão de números, de dados, essa é mais fácil da gente conseguir. Mas essa busca pela formação como um ser humano que vai ser capaz de influenciar outros seres humanos para o bem, essa é algo assim de perseguir por toda a nossa vida. Então eu digo que teve 3 etapas que foram muito, muito importantes, 3 cursos muito, muito essenciais. O curso do psicodrama, e o psicodrama ele se conflui com um curso de teatro, que foi muito importante. Essas oficinas de contação de histórias para te ajudar a se comunicar, a se expressar melhor. E os cursos de coaching, que não é um curso, são vários cursos de formação e que depois você vai fazendo supervisões anuais, trimestrais, semestrais. As supervisões elas são fundamentais para que você possa se manter nessa posição de líder coach, né? De influenciador e se formando e se ajustando nesse papel e querendo estar nesse papel. Outra pergunta muito importante, eu quero estar nesse papel? Mas você aí, proprietário de uma farmácia de manipulação, proprietário de qualquer negócio, ou você coloca alguém para fazer essa função se você não deseja, ou você realmente precisa se desenvolver nessa atividade, porque sozinhos seremos incapazes de qualquer coisa nos nossos negócios. É muito importante, essencial que nos tornemos melhores, capazes como líderes, melhores na capacidade de ser uma boa influência. Espero que essa história, que essa transição, que essa reflexão faça sentido para vocês nessa transposição entre se tornar um líder influenciador do propósito que te fez ser dono desse negócio hoje e sempre ao longo da sua história. Até a próxima. Não se esqueça de um detalhe muito importante. Tecle o sininho para você receber as informações dos próximos vídeos. Se inscreva no canal e não esquece de contar para todos os outros farmacêuticos queridos que você gosta, que aqui nós temos conteúdo toda quinta-feira e que esse conteúdo pode ser muito útil para o seu dia a dia aí como gestor na sua farmácia de manipulação. Um abraço a todos.